O livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, nos diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Todos nós estamos acompanhando as notícias da rebelião que está ocorrendo nos presídios, especialmente lá no norte. Cidade de Manaus, cidade de Boa Vista, que é capital de Roraima, tem passado por momentos bem complexos, bem difíceis para os moradores, para o contexto daquela cidade. E ali em Manaus está o pastor Wilson Casalotti, na nossa subsede naquela cidade, e ele mandou um aviso a respeito de orarmos pela cidade de Manaus. E ele nos apresenta esse versículo que acabei de ler, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Suplicando a Deus que dê uma solução para esse gravíssimo problema em que a sociedade daquela cidade está passando. Esse verso é um dos versos mais conhecidos do Antigo Testamento, especialmente no livro das Crônicas dos Reis de Israel, que nos falam a respeito da oração. Deus estava muito contente, feliz com o seu povo, quando Salomão ele concluiu o templo do Senhor. A Bíblia diz, nesse capítulo, que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a terra, encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Que visitação maravilhosa é essa que podemos encontrar nesse capítulo 7 de 2 Crônicas. Com certeza, esse foi o momento mais marcante na história do povo de Israel. O momento em que, do término da construção do templo, e essa visitação da parte de Deus, aprovando essa construção e a disposição de Salomão e de todo o povo. Mas encontramos nesse capítulo também um outro lado, uma outra condição em que Deus exigiu do seu povo. E isso mostra a importância não só da visitação da parte de Deus, mas o nosso compromisso com Deus de estarmos com uma vida que agrade ao Senhor, e assim Ele continue a nos visitar, a nos oferecer a sua maravilhosa presença. Mas no verso 13 desse capítulo diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Então Deus estava dizendo aqui que poderia haver uma situação que viria como castigo, que Deus enviaria ao seu povo nos tempos de um declínio moral, numa indiferença espiritual, quando o povo teria uma parceria com o mundo, viria a seca, viria a esterilidade na terra e viria também a peste. É o que nós encontramos aqui.
nós vemos mais à frente, no verso 19, Deus dizendo: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. Então nós encontramos isso na história de Israel, quando Nabucodonosor adentrou Jerusalém, eles destruíram o templo, aquilo que era uma das maiores realizações da antiguidade, em sua formosura de construção, considerado as 7 maravilhas do mundo antigo, que foi o templo de Salomão. Agora, com Nabucodonosor, aquilo estava destruído. Depois foi reconstruído por Herodes. E mais para frente, quando o Império Romano dominou a Palestina, o general Tito, no ano 70 da nossa era, novamente destruiu o templo. Então esse templo que foi um momento maravilhoso, um momento histórico, um momento da presença de Deus, um tempo que podemos dizer, um tempo de refrigério, um tempo em que havia uma condição para um avivamento espiritual, um tempo que havia uma restauração dos propósitos de Deus para com o seu povo, um tempo em que a bênção de Deus estava garantida para o seu povo. Infelizmente, essa referência dessa casa foi totalmente destruída. E dessa maneira, isso nos serve de alerta num momento como esse que nós estamos vivendo na nação brasileira. Nós temos que orar, buscar a presença do Senhor, e as condições para isso é o que está escrito aqui nesse verso 14, que chama pelo meu nome: se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então Deus promete que eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Como é importante quando Deus responde às nossas orações. E é esse o objetivo da nossa busca para com Deus através das orações. Sabemos que a oração é uma prática, é um exercício que não é o dos mais fáceis na vida cristã. Podemos dizer que a oração é uma sublime arte. Invocar o auxílio de um ser supremo é característico de toda a raça humana. A raça humana, ela sente uma insuficiência e aspira a um ser mais elevado, em que ela possa confiar, em que ela possa repousar. Então, todos, quando passam por uma necessidade, mesmo que não seja um cristão, ele busca um auxílio de uma parte superior, de um ser superior, para resolver as suas situações aqui na terra. O hábito de orar no cotidiano e incessantemente só se encontra no seguidor do Senhor Jesus Cristo. Um homem pode orar sem ser crente, mas nenhum homem pode ser verdadeiro crente sem praticar a oração. A oração, ela constitui o ambiente em que se desenvolve a vida espiritual. A vida espiritual, o crescimento,
ela só é possível através da prática da oração. Há crentes que por natureza são mais espirituais do que outros. Esses crentes possuem em maior medida o dom da oração. A oração é um hábito que se adquire, é um hábito que vai sendo aperfeiçoado e se torna mais poderosa à medida que, reconhecendo o seu valor, nós exercitamos mais e mais. Então, podemos dizer que a oração é uma arte das mais belas, talvez a mais bela na vida de um cristão. Hoje, muitos querem ser pregadores, muitos querem ser músicos, muitos querem cantar, muitos querem fazer as obras do Senhor, e isso tem o seu valor. Mas difícil ver um crente que realmente esteja na presença do Senhor, com essa arte que é a arte da oração, um verdadeiro intercessor na presença do Senhor. Por quê? Porque essa arte é difícil. De todas as artes, a arte de orar é a mais difícil, é a que justamente tem menos mestres para ensinar. Poucos líderes, pastores, professores ensinam a arte de orar. Aprender a orar não é aprender a rezar ou a recitar orações decoradas, como uma espécie de um papagaio que aprende certas palavras e repete. A criatura humana, feita à imagem e semelhança de Deus, ela deve ser revestida de uma fé viva, podendo receber o poder do alto, podendo entrar em comunhão espiritual com o invisível, que é Deus, que assim atende às orações, como no texto que nós estamos abordando. Aquele que aprende a orar não necessita de livros de orações que já são prontas, orações que já estão impressas. Não, ele não precisa disso, mas ele faz a oração através da sua alma, do seu coração. Essa arte é uma arte que é Deus que dá. Assim como nós aprendemos a ler, a escrever, e isso está ao alcance de qualquer pessoa, aprender a orar é uma arte divina, de muito maior alcance, de muito maior valor na vida espiritual. Podemos apreciar um grande músico, uma pessoa que toca muito bem um instrumento, ou que canta muito bem, mas podemos admirar também, no caso, o grande apóstolo Paulo, como ele se empenhava na oração. E diz aqui, quando ele falava sobre as lutas espirituais, em Efésios capítulo 6, verso 18, ele diz assim, recomendando para aquela igreja: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. A necessidade que o apóstolo Paulo sentia de interceder e pedir também para os irmãos orarem pelo ministério que ele desempenhava no Evangelho. A arte de orar é uma arte penosa. A oração é uma arte agradável, mas não muito fácil. É o trabalho mais penoso que um homem pode fazer para orar
e orar bem. É um exercício exaustivo, como, por exemplo, alguém que pega um serviço pesado, numa enxada, numa picareta, sobre um sol ardente. Assim também é a oração. É o ato mais elevado e extremo do que é capaz o ser humano. Podemos ver o exemplo de Jacó, quando estava para ter o encontro com seu irmão Esaú, que tinha prometido matá-lo. Qual foi a sua reação? Ele passou uma noite, uma madrugada, ali no vale de Jaboque, no lugar chamado Peniel, face a face com Deus, e ali apareceu um anjo, uma teofania do Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia fala que houve uma espécie de luta corporal, e ali ele prevaleceu, né, na questão da oração. Então vemos que é algo que é penoso, é algo que nós devemos insistir. Assim também o exemplo do Senhor Jesus no Getsêmani, quando ele estava ali pedindo para o Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E nós sabemos que houve uma intensa agonia na sua alma. Então, isso nos mostra que a oração exige os sentimentos mais elevados e profundos que um homem é capaz de ter. A oração exige os afetos mais puros, mais santos da sua alma. O exercício da sua mais elevada faculdade racional de pensar e de conversar com Deus. Não há atividade em que o homem tanto precise exercitar-se na fé, como seja na oração. Então, nesse momento em que o nosso país passa por essa situação tão complexa nos presídios, onde existem grupos rivais que estão se degladiando, e nesse meio desses grupos, com certeza, existem pessoas, às vezes, que, por exemplo, deixaram de pagar uma pensão por alguma situação, uma pensão alimentícia. Às vezes, pessoas que cometeram um delito pequeno. Todas essas pessoas estão envolvidas neste ambiente. As famílias também estão envolvidas neste ambiente. E realmente há uma situação caótica dentro desses lugares, que deveriam ser lugares onde essas pessoas pudessem serem reconduzidas para uma vida agradável na sociedade. Infelizmente, o que nós estamos vendo é uma destruição, é uma crueldade. E nós, como Igreja do Senhor, nós temos uma grande arma. Não é um fusível, como vemos as pessoas portando, mas é a arma da oração. Que possamos orar para que Deus mude essa situação, interfira nessa situação e coloque ordem nessa grave situação que o Brasil está passando. Senhor, oramos pela cidade de Manaus. Oramos para que o Senhor esteja cuidando dessa situação caótica que se instalou ali, Senhor. Tem misericórdia ali dos nossos irmãos que clamam por essa ajuda na oração. Que o Senhor coloque paz ali naquele lugar. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.